Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Oremos. Ó Pai Santo, neste momento nós queremos pedir a Tua direção, a iluminação e a condução do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua Palavra. Abra, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender, ó Pai, as Tuas verdades e sermos exortados, ó Pai, por meio da Tua Palavra, para que assim, ó Deus, possamos crescer em santidade e graça diante do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, com a nossa falta de fé. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Na introdução de uma música chamada São Pedro, escrita pelo artista popular Julim da Tia Lica, um típico, comum e bom nordestino, ele traz algumas impressões de maneira poética sobre a inconstância do apóstolo Pedro, com as seguintes palavras iniciais da sua música. Eu peço a liberdade poética para reproduzir o bom som nordestino nessa poesia. Ele diz assim: "É como se eu brincasse numa gangorra. Numa hora digo que tu podes tudo, na outra quero te impedir que morras. E às vezes eu até te reconheço, mas quando me chamas para andar sobre as águas, eu tenho medo, afundo, eu desço profundo. Digo que te amo e depois eu nego tudo. É sempre do mesmo jeito. Meu coração é duro." Meus irmãos, isso mostra de maneira poética e até engraçada a inconstância da vida desse apóstolo, o apóstolo Pedro. E é interessante que essa inconstância não é algo de propriedade exclusiva do apóstolo Pedro, mas é típico do ser humano. Uma hora estamos firmes, seguros, donos de uma fé sólida e inabalável, outra hora nos vemos instáveis, duvidamos até mesmo da certeza da nossa salvação. Parece que Deus se afastou de nós ou escondeu a sua face e nós ficamos perturbados com tudo isso. Tem dia que acordamos bem-humorados, animados, fortalecidos, dispostos, mas tem dia que parece que o mundo acordou do avesso, parece que tudo que empreendemos fazer dá errado. Levantamos logo cedo da cama e de cara topamos com um dedinho na quina. Seguimos praguejando. Vamos ao banheiro escovar os dentes e descobrimos que não tem mais pasta. A última espremida o seu filho fez na noite anterior. Praguejamos de novo. Decidimos tomar café e já prontos, arrumados para o trabalho, a esposa passa e te dá um esbarrão e mancha sua camisa branca de café. Você precisa
se trocar. A camisa está no varal, mas ainda não está passada e você está atrasado. Você corre, passa a camisa praguejando e sai correndo para pegar o ônibus que sai em 5 minutos. Você se apressa e o ônibus já está no ponto, mas ele parte sem você. E o próximo é só daqui a 40 minutos e você pragueja mais uma vez. Às vezes até amaldiçoa o dia do seu nascimento, como fez Jó. E a sua fé, diante dessas inconstâncias, a título de exemplo, fica frágil, inconstante, vulnerável. E às vezes nós somos assim mesmo. Somos inconstantes como Pedro. Nos desesperamos muitas vezes em meio às turbulências, às tempestades que a vida certas vezes nos impõe. E a sensação que temos é como a de Pedro. Sentimos que estamos afundando no meio da voragem do mar. Mas quando isso acontecer, meus irmãos, quando vocês se sentirem como Pedro afundando nas águas, lembrem-se, Jesus sempre estará lá para estender o seu braço e te salvar, te segurar pela mão firme e colocá-lo a salvo, seguro, no seu barco. Esse texto nos fala sobre fé. Esse texto nos ensina sobre a pequenez e a fragilidade da fé de Pedro, que por vezes também é a nossa fé. Representa a fragilidade e a pequenez da nossa fé. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? Quão grande é a sua fé? É fácil nós dizermos que temos fé quando tudo está bem, mas quão grande é a sua fé quando você se vê em meio a uma tempestade terrível na sua vida? Ela se mantém firme ou instável, como a de Pedro? Precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa fé, ela é provada e também fortalecida em meio às tempestades. Toda vez que nós oramos pedindo a Deus que aumente a nossa fé, nós precisamos entender que o modus operandi que Deus faz com que a nossa fé cresça, se fortaleça e amadureça, é mandando provações, é mandando turbulência, é deixando a nossa vida um pouco instável, para que através dessas adversidades você aprenda a confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso sustentáculo. A fé, meus irmãos, ela nunca tem um fim em si mesma, mas o que realmente importa é o objeto no qual ela se apoia. Toda fé ela é direcionada para alguma coisa. Até o ateu ele tem fé. Ele tem fé, por exemplo, na ciência. Ele tem fé de que é a razão que rege, conduz e explica todas as coisas, mas ele é um homem de fé. E esse é a grande diferença. Nós precisamos perguntar aonde, em que está depositada a nossa fé. Porque o objeto da fé, meus irmãos, vai determinar o sucesso de passarmos ilesos diante das provas que a vida nos impõe. Se a nossa fé estiver fundamentada no homem ou nas coisas que o homem propõe, ou na razão ou na ciência, por vezes nós o veremos em constante perigo e sem saída. Mas se a nossa fé estiver depositada na pessoa de Cristo Jesus, nós podemos ter confiança de que Ele certamente nos livrará de tais tribulações. Portanto, nós temos diante de nós uma passagem em que Cristo outra vez demonstra o seu poder sobrenatural, a sua autoridade divina, agora também sobre as leis da natureza. E ele faz isso andando sobre as águas. Ele ordena que os seus discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado, para que pudesse ter um tempo sozinho para orar ao seu Deus, e depois vai ao encontro dos seus discípulos para ensinar a eles sobre fé. Para ensinar a eles, esses homens de pequena fé, que eles não deveriam ter medo diante das tempestades, mas que eles deveriam confiar. Já ia alto à madrugada e ele vai encontrar os seus discípulos no mar de Genezaré, que estava agitado pelos ventos contrários, e Jesus os encontra anulando as leis da natureza, andando sobre as águas e ensinando sobre a importância de crer e não duvidar. Portanto,
nós aprendemos com esse texto que precisamos crer. Precisamos crer. Mesmo quando o mar estiver agitado, mesmo quando o desafio parecer impossível, continue crendo. Jesus é o teu Salvador. E a primeira verdade, a primeira impressão que eu quero trazer sobre esse texto, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero expressar nesse texto é que a vida certamente trará noites sombrias, como nós cantamos. A vida certamente trará momentos em que o mar estará agitado. Quando isso acontecer, continue crendo, porque Jesus certamente virá ao seu encontro. Essa é uma certeza que nós vemos aqui. Acompanhe comigo a leitura dos versos 22 a 25. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Meus irmãos, o contexto no qual esse texto é inserido passa-se logo após a multiplicação de pães e de peixes. O evento no qual Jesus alimentou uma grande multidão a partir de 5 pães e 2 peixinhos, cerca de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E Jesus compele, isso é, ele insiste para que os seus discípulos entrassem no barco e partissem para outra direção, para o outro lado. A direção aqui é Cafarnaum, segundo o Evangelho de João, para a cidade de Betsaida, localizada do lado oeste do Mar da Galileia, ao sul de Cafarnaum, conforme Marcos 6,45, que nós lemos em nossa liturgia. E é interessante o motivo para o qual Jesus compeliu os seus discípulos a irem sozinhos. Ele compeliu os seus discípulos, ele insistiu com os seus discípulos para que eles fossem sozinhos para o outro lado, porque ele desejava ter um momento a sós com o seu Pai. Olha que interessante. Cristo, sendo Deus encarnado, ele queria ter um momento a sós em oração com o seu Pai. Ele passa as horas daquela madrugada orando ao Senhor, em comunhão com o Senhor. E como é importante, meus irmãos, dedicarmos esses momentos a sós com o nosso Pai. Cristo nos orienta sobre a importância de momentos de oração com Deus, e nós precisamos lembrar que Deus, em toda a sua grandeza e majestade, é um ser pessoal. Significa que Ele quer ter comunhão com você, significa que Ele quer que você chegue até Ele e converse com Ele, e fale com Ele os seus medos, conte a Ele os seus sonhos. Ele quer que você mantenha uma comunhão, uma vida de comunhão com Ele, porque Ele é um ser pessoal que quer relacionar-se com você. E Cristo deixou isso várias vezes como exemplo, como Ele se deleitava nesses momentos a sós com o seu Deus. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, Cristo vai orientar a respeito da oração. Ele diz assim, tu, porém, quando orares, diferente dos escribas e fariseus que oravam nas esquinas das praças para serem vistos, ele diz assim, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? Não apenas com a instrução no Sermão do Monte, mas com a sua vida, que nós precisamos manter momentos de oração com Deus. Nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos ter essa prática em nossas vidas de reservar um momento do nosso dia, essas 24 horas tão corridas que temos, reservar um momento deste dia para estar a sós com o nosso Deus, para nos deleitar em sua presença, para conversar com Deus, para apresentar ao Senhor
os nossos anseios, os nossos medos, as nossas angústias, para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado, reconhecer a graça, a bondade, a benignidade de Deus em nossas vidas. O que nós aprendemos é que precisamos ter esse momento a sós com o nosso Deus. Jesus nos ensina isso nesses primeiros versos do Evangelho de Mateus. No verso 24, diz que, entretanto, o barco já estava longe. Ele compele com os discípulos vão e o barco vai ao longe, porque o vento era contrário. Nós vimos nos outros evangelhos que narram sobre esse mesmo evento, que o mar estava agitado. Eles estavam tentando remar para talvez chegar até Cristo, onde Cristo estava, mas eles não estavam conseguindo porque o vento era contrário. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois desse momento a sós com seu Pai, Jesus decide então ir ao encontro dos seus discípulos, mas não havia barco para Jesus. Segundo o Evangelho de João, o barco já estava a cerca de 25 a 30 estádios longe da costa, do local onde estava Jesus. Esses 25 a 30 estádios significa 5 a 6 quilômetros de distância. Então Jesus andou cerca de 5 a 6 quilômetros por sobre as águas até o encontro dos discípulos. E o mar estava agitado, estava tempestuoso, e os discípulos de Cristo, ainda que experimentados pela voragem do mar, certamente estavam com medo. Nós precisamos lembrar que esse mar, o Mar da Galileia, ou também chamado de Lago de Genezaré, fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Segundo John MacArthur, o ar mais frio que vem das montanhas do norte, dos planaltos, a sudeste, corre em direção ao lago, essa precipitação, e desloca então o ar quente e úmido e provoca uma grande agitação nessas águas. E era isso que estava acontecendo. Os discípulos estavam sozinhos no barco, longe de Cristo, e Cristo caminha cerca de 5 a 6 quilômetros até o encontro deles, em meio a essas turbulências. Eles estavam tentando remar contra o vento, mas todo o seu esforço era inútil. Há situações em nossas vidas, meus irmãos, que nos veremos como os discípulos de Cristo, em meio a um turbilhão de coisas, e você no seu frágil barquinho sendo impelido e agitado de um lado para o outro, tentando com as suas próprias forças remar, mas inutilmente, e você vai ter medo, e você vai se sentir frágil. A sensação é que parece que você vai sucumbir, afundar nas águas agitadas do oceano, das turbulências que a vida nos impõe. Lembre-se, é nesse momento que Jesus vai ao seu encontro. O texto diz que na quarta vigília da noite, isso corresponde ao horário entre as 3 e as 6 horas da manhã, ainda certamente estava escuro, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. E o que isso demonstra? Demonstra o poder de Cristo, demonstra a autoridade de Cristo sobre a sua criação. Ele rompe com as leis da natureza, e ele faz o impossível, ele caminha sobre as águas como se estivesse andando em terra plana, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo que morreu na cruz por nós, que derramou o seu sangue puro e limpo por nós, para nos dar vida. É esse Cristo que rompe as barreiras da natureza para ir ao nosso encontro e nos ajudar em nossas fragilidades, em nossa pequenez, em nossa vulnerabilidade. Ele vai ao encontro dos seus discípulos para proporcionar grande salvação. Por isso, a primeira verdade que aprendemos é que quando estivermos em meio à tempestade, creia, não se desespere, Jesus virá ao seu encontro. A segunda verdade, meus irmãos, é que não devemos temer, apenas crer, manter o foco e continuar caminhando. Olha os versículos 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!
e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O verso 26, meus irmãos, aponta para a reação dos discípulos ao verem Jesus andando por sobre as águas. A primeira impressão que eles tiveram é de pavor, eles ficaram aqui aterrorizados. O texto é que eles ficaram tomados de grande medo, não é um medo qualquer, mas é grande medo, cheio de terror, apavorados, perplexos de medo. E a primeira impressão que eles tiveram é que se tratava de um fantasma. Eles viram, Jesus andando, estava escuro, e meu Deus, é um fantasma, e ficaram cheios de medo. E o texto diz que eles gritaram de medo. Meus irmãos, imaginem 12 marmanjos barbados, experimentados com a voragem do mar, gritando apavorados de medo de um fantasma. Essa é a situação. Eles estavam apavorados, e o medo provavelmente diante do mar agitado, do vento contrário, mas também de alguém andando sobre as águas. Eles jamais viram isso. E esse contexto mostra a fragilidade da nossa natureza. Nós não somos diferentes desses discípulos. Nós somos pessoas cheias de medo. Nós somos pessoas tomadas de medo. E todo mundo tem medo de alguma coisa. Há sempre alguma coisa que nos traz pavor. Nós estávamos conversando com o João e a Maria e falando sobre medo. A Maria tem medo de aranha. Ela prefere enfrentar uma cobra. A minha mãe tem medo de formiga. Ela enfrenta um leão, mas não tem coragem de enfrentar a formiga. A minha sogra, a Miriam, ela tem medo de cobra. E todo mundo tem medo. Nós temos medo. O Wagner tem medo de barata. Então, todos nós temos medos, e esses medos às vezes nos dominam, nos deixa impressionados, amedrontados. E isso, meus irmãos, é próprio, natural do ser humano, da fragilidade do homem. E nós precisamos ser sinceros e nos perguntar: qual é o nosso medo? Qual é a fonte do nosso medo? O que faz o seu coração bater mais forte de medo? Ou o que faz com que suas mãos ficam trêmulas e suem frio? O que faz você fazer o que fez os discípulos, gritarem de pavor? Não importa qual seja o seu medo. Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Meus irmãos, o medo também nos mantém vivos, nos dá consciência do perigo, isso é natural. Mas o excesso de medo revela a pequenez da nossa fé. O medo, quando se torna uma fobia, algo descontrolado, revela a fragilidade da nossa fé. E é diante desse medo que Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus tranquiliza os seus discípulos. A voz de Jesus lhes era familiar aos ouvidos, e isso traz paz ao coração dos discípulos. Mas, juntamente com a voz de Cristo, também vem a sua repreensão: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse ter bom ânimo significa coragem, é um incentivo. Ora, um bando de marmanjos com medo, tende bom ânimo, sejam corajosos. Todo mundo tem medo, meus irmãos, mas nós precisamos, por vezes, enfrentar os nossos medos, confiando na graça e no sustento que temos em Cristo Jesus. Ele repreende então os seus discípulos: tenham coragem, tenham bom ânimo. Não se tratava de um fantasma, de uma aparição espiritual qualquer, mas sim de Cristo. Ele tranquiliza os seus discípulos: não temais. A coragem se faz necessário diante do medo. O medo é inevitável, mas é preciso muitas vezes enfrentar o medo. E para enfrentar o medo é necessário ter bom ânimo, é necessário ter coragem. Corajoso, meus irmãos, a pessoa corajosa não significa que ela não tem medo. Corajoso também tem medo, mas o corajoso, ele enfrenta os seus medos. É isso que Cristo diz: tenham coragem,
Não temas, sou eu que estou diante de vocês. Por isso, seja qual for o seu medo, a ordem de Cristo serve para você. Tende bom ânimo, tenham coragem, essas tempestades vão passar, as tribulações que vocês estão enfrentando vão passar, porque Cristo é quem traz essa promessa. O versículo 28 e 29 mostra a reação de Pedro, né? Pedro, sempre intempestivo, ele diz: Senhor, se és tu, se verdadeiramente és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro, ele duvida de que era de Cristo e ele vai colocar Cristo à prova. Olha, se é você mesmo, Senhor, então pede para que eu vá com você, manda para que eu vá até o seu encontro andando igual você está sobre as águas. E Cristo diz: vem. Você está duvidando, Pedro? Você quer andar sobre as águas? Venha, meu filho, ande sobre as águas. E Pedro, então, segundo a ordem de Cristo, desce do barco e anda por sobre as águas até ao encontro de Cristo. Cristo aceitou o desafio de Pedro e Pedro vem, desceu sobre as águas. Mas percebam, ele é inconstante, como também nós somos. Ele poderia ter continuado caminhando, olhando para o autor e consumador da sua fé, mas veja o que acontece no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro se distraiu, ele não manteve o foco em Cristo. Ele não manteve os seus olhos fixos naquele que disse: venha, Pedro, caminhe sobre as águas, porque eu te sustentarei. Mas antes, ele começou a reparar nos problemas que estavam diante dele, na voragem do mar, nos ventos contrários. E quando ele deixou de focar em Cristo para focar nos problemas, olha o que aconteceu. Ele afundou, ele começou a submergir. Meus irmãos, o segredo da fé, o segredo de uma fé sólida, uma fé firme, uma fé fundamentada em Cristo, diz respeito ao seu foco. Se você quer ter uma fé firme e sólida, não mantenha o foco nas circunstâncias adversas ou contingenciais que nos cercam. Não mantenha o seu foco nos problemas que os cercam, mas sim em Cristo, que tem a solução para os nossos problemas. Quando você deixa de focar a sua fé e o seu objetivo em Cristo e começa a reparar apenas nos problemas que o cercam, certamente você vai afundar. Como fez Pedro, ele se distraiu, ele começou a reparar mais nos problemas. Meus irmãos, é triste, mas tem pessoas que são assim, tem pessoas que são extremamente negativas, tem pessoas que focam apenas nas coisas ruins, que não tem um olhar positivo, que não tem um olhar de positividade, que não olha para frente, que não vê a bondade de Deus, que não enxerga a graça de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, mas foca apenas nos aspectos negativos. Certamente essa pessoa, se não afundou, vai afundar, porque nós precisamos manter o nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Se Pedro tivesse mantido o foco em Cristo, que disse: vem, caminha sobre as águas, ele não teria afundado, mas ele se distraiu, ele começou a reparar na força do vento e ficou com medo e começou a afundar, mas ainda assim ele pediu socorro ao Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. Por isso a segunda verdade, meus irmãos, que nós aprendemos é que não devemos temer, apenas creia, mantenha o foco em Cristo e continue caminhando nas adversidades. Se o trovão e o mar se erguendo vem, não foi isso que nós cantamos? Continue caminhando, descanse na graça do Senhor, porque certamente Ele nos sustentará. A terceira verdade, meus irmãos, que aprendemos com esse texto: somente Cristo, somente Jesus é quem nos sustenta e nos salva em meio às tempestades. E somente Cristo pode trazer paz e tranquilidade que tanto o nosso coração e a nossa alma anseiam. Quando Pedro pediu socorro a Cristo, Cristo prontamente, o texto diz, prontamente, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que
duvidaste? Então subiram ambos por barco, e aqueles que estavam no barco, o adoraram, reconhecendo que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, quando o mar estiver agitado, quando você já estiver afundado, grite por socorro, peça socorro àquele que verdadeiramente pode te socorrer, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o seu Salvador. Quando você pedir o socorro, em o nome de Jesus, estenda a mão, porque certamente ele vai segurar bem firme na sua mão, e vai te levantar dessa tempestade, e vai se fazer grande bonança, como nós cantamos. Ele estendeu a mão e levantou Pedro de sobre as águas, mas Cristo, ele salva e também exorta, não é mesmo? Ele diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Sou eu, não temas. Você teve medo, você reparou nos problemas, quando você deveria confiar em mim. Percebam que Cristo está ensinando Pedro a exercitar a sua fé. Ele diz: você é um homem de pequena fé, você precisa crescer e amadurecer na sua fé. E assim também nós precisamos crescer e amadurecer na nossa fé em Cristo Jesus, para que ela se torne cada dia uma fé mais forte. E a fé, meus irmãos, é exercitada por meio das adversidades. Em meio às tempestades na qual Pedro se encontrava, Deus fortalece a nossa fé e nos faz progredir em graça, porque Ele nos sustenta. Quando Cristo estendeu a sua mão e salvou o apóstolo Pedro, que estava afundando, eles entraram no barco e algo sobrenatural acontece mais uma vez. Quando eles entram no barco, o versículo 32 diz que o vento cessou. O vento cessou. Ele tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Em outra ocasião, em meio a uma outra tempestade, Jesus fala com o vento e com o mar: acalma-te, emudece, e tudo se faz em bonança. Agora ele não precisa nem falar, ele simplesmente entra no barco e o vento cessa. E quando isso aconteceu, diante de tantas coisas que eles presenciaram, os milagres, da multiplicação de pães e de peixe, Jesus andando por sobre as águas, Jesus dando autoridade para que Pedro também andasse por sobre as águas, Jesus entrando no barco e de maneira miraculosa os ventos cessam. Eles não puderam fazer outra coisa senão se prostrar diante do Senhor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles reconhecem a autoridade de Cristo, e o que o resta fazer é adorar a esse Cristo. É isso que nós aprendemos também. Em meio às tempestades, e nós não estamos isentos delas, Cristo disse que no mundo nós teríamos e passaríamos por tribulações, por aflições, mas esse texto nos mostra que nós temos a certeza de que quando estivermos em meio às tempestades, Cristo virá ao nosso encontro e Ele estenderá a sua destra e nos salvará. E o que você deve fazer é simplesmente adorar. Se prostre diante do seu Senhor e Salvador e o adore. O adore em espírito e em verdade, porque é aquele que tem poder sobre o mar para dizer: acalma-te, emudece, e tudo se fará pleno, cheio de paz. A tranquilidade e a paz que o nosso coração, a nossa alma tanto anseia, meus irmãos, nós só vamos encontrar em Cristo. Em Cristo. Eu vejo pessoas frustradas, angustiadas, sofrendo com problemas, e o que elas precisam entender é que essa ausência de paz, elas só encontrarão em Cristo. É somente Cristo que pode preencher esse vazio do seu coração e trazer paz, descanso para a sua alma, e você precisa crer nisso. Portanto, quando o mar estiver agitado, quando o desafio parecer impossível, continue crendo em Jesus, porque Ele é o teu Salvador. A vida certamente trará noites sombrias, mar agitado. Continue crendo, Jesus virá ao seu encontro. Não temas, apenas creia e continue caminhando. Cristo é quem nos sustenta, nos salva em meio às tempestades e
traz paz e tranquilidade ao nosso coração. Seja qual for o seu medo, lembre-se sempre, Jesus está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, são as palavras de Cristo. Seja qual for o seu medo, lembre-se disso. Enfrente, tenha bom ânimo, coragem para enfrentar os problemas em Cristo Jesus. Não foque apenas nas adversidades, mas mantenha o seu foco no alvo, no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, para que você não afunde em meio às tempestades, porque não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando, Jesus virá ao seu encontro e certamente estenderá a sua destra e te salvará. Ele há de acalmar o vento, a tempestade e, enfim, reconheceremos como os discípulos o seu poder, a sua glória e prestaremos a Ele toda a nossa adoração. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.